Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. Tem alguém feliz com Jesus aqui nesta noite? Glória a Deus. Toma o teu assento, por gentileza, obrigado. Abramos o texto bíblico, o texto sagrado, Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo de número 24, enquanto os irmãos identificam o texto, louvar a Jesus por esta oportunidade de aqui estar, na presença do nosso Deus. Trago da nossa igreja do Belém, saudações do nosso pastor presidente, pastor Samuel Ferreira, ao pastor presidente dessa igreja, pastor Levi Farias, e também ao pastor local aqui em Marmelópolis, pastor Josias. Pastor, sinta-se abraçado por todo o nosso campo do Belém, Lincunho. Pastor Samuel manda abraços também a todos os obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Deus abençoe de uma maneira especial. Hoje muito feliz e alegre por estar aqui retornando a esta casa pela segunda vez, para falar da palavra do nosso Deus. Comigo minha família também, está aqui o presbítero Darcy, está ali uma graça, a sogra, o sogro está com a gente aqui, e também a Grace, a amada, a linda, maravilhosa. Deus te abençoe, viu? A mais bela dessa festa aqui tem nome e sobrenome, Grace. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estou feliz em ter você comigo hoje aqui. Meus queridos, sem mais delongas, Mateus capítulo de número 24, verso de número 37, 38 e 39. Eu quero ler com vocês esses 3 versículos da palavra de Deus. Juventude, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe vocês grandemente, vos faça crescer, vos prospere e enche vocês de muita unção, para vocês fazerem a diferença aqui em Marmelópolis, amém? Deus continue abençoando esta obra. Mateus capítulo 24, verso de número 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? É dentro destes textos, deste texto, destes versos da palavra de Deus, que existe uma mensagem do Senhor para os nossos corações aqui nesta noite. Amada igreja, povo, servo de Deus, igreja, rebanho de Cristo aqui reunida nesta casa, nesta reunião espiritual. Com certeza vocês já passaram aqui dias em festa, ouvindo a mensagem e a voz de Deus comunicar-se ao coração da igreja, comunicar-se ao coração do povo de Deus. E enquanto eu orava e entendia, ou procurava entender, pastor Josias, o que pregar, o que falar para o povo de Deus, a noiva do Cordeiro ali reunida, este texto, ele gritou no meu coração, até porque o tema de vocês é bem sugestivo. Todas as vezes que nós falamos de santidade, automaticamente isso se conecta com o arrebatamento e a volta de Cristo. É por isso que a maioria dos louvores que aqui foram louvados, percebam, fala acerca da volta de Cristo e uma igreja preparada para subir às mansões celestiais que nos aguardam. Porque a santidade e a mensagem do arrebatamento caminham juntas. O próprio escritor aos Hebreus, ele disse isso, Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém pode ver o Senhor. Então automaticamente o tema de vocês é bem sugestivo. A palavra que eu trago e ministro aqui nesta noite, talvez ela pode até não emocionar o seu coração, mas com certeza ela será uma espada que vai entrar na mente de alguém aqui nesta noite. O texto bíblico, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, é uma aventura para qualquer leitor da Bíblia. E eu explico por quê. Todas as vezes que Jesus queria ensinar pontos doutrinários, o Senhor Jesus desenvolvia verdadeiros sermões poderosos e muito profundos no conteúdo. Todas as vezes que Jesus parava com seus discípulos diante da multidão, pastor, o Senhor Jesus, ele anunciava com muito peso e autoridade aquilo que até o momento eles não entendiam perfeitamente.
Se nós quisermos nesta noite, por exemplo, ouvir um dos maiores sermões de soteriologia ou da doutrina da salvação, basta nós irmos para João, capítulo de número 3, e nós vamos ver Jesus ensinando a doutrina do novo nascimento ao grande doutor da lei, chamado Nicodemos. Se nós nesta noite quiséssemos ouvir o sermão de Jesus acerca dos valores do reino, bastava a gente ir no seu grande sermão que ele pregou no alto da montanha, os sermões das beatitudes, compreendido entre o capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde Jesus, ele grita às multidões que ali estavam: bem-aventurado aqueles que sofrem por causa do meu nome, porque o galardão dos tais está garantido. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. As bem-aventuranças é gritada ali, e os valores do reino são expostos pelo Senhor Jesus no seu sermão. Se nesta noite nós quiséssemos saber acerca da doutrina do Espírito Santo, bastava nós irmos para o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, momentos antes que antecederam a crucificação, e nós iríamos ver grandes sermões de Jesus pregado acerca da doutrina do Espírito Santo, quando ele mesmo olhou para os seus discípulos e disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, e ele estará no meio de vocês, ele testificará no meio de vocês, ele ensinará a vocês todas as coisas, e ele falará daquilo que tem ouvido de mim, e ele me glorificará. Agora, se nesta noite alguém me perguntasse e dissesse acerca do fim dos tempos, acerca dos pontos doutrinários e escatológicos, bastava nós abrirmos o capítulo 24, capítulo 25, e o sermão de Jesus está muito claro aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25. Alguém pode olhar para mim e dizer: mas Juan, que palavra estranha e esquisita que é esta escatologia? Um dos primeiros apóstolos a ensinar, pastor Josias, a doutrina da escatologia foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo talvez foi um dos primeiros a sistematizar de forma muito clara a doutrina escatológica, como por exemplo aquilo que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, quando ele escreveu aos irmãos um pouco sobre a escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Eles ficaram um tanto quanto confusos em relação a essa doutrina do fim dos dias, e 3 meses depois Paulo encontra-se na posição de alguém que deve escrever uma segunda carta. É onde Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo recebeu a notícia que o coração de alguns irmãos estavam entristecidos, porque eles pensavam consigo que aqueles que morreram sem salvação, aqueles que morreram não poderiam viver para o arrebatamento. Daí, como eles estavam um tanto quanto confundidos, Paulo começa a escrever para eles e diz: irmãos, não sejais ignorantes em relação aos que dormem, aqueles que morreram, os nossos irmãos, porque dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta nas mãos. E o arrebatamento, ele não começa entre os vivos, o arrebatamento começa entre os mortos, porque Paulo ele ensina da seguinte forma: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, para encontrar com o Senhor nos altos dos céus. A promessa é muito clara, Jesus já havia dito isso. A promessa é a esperança que move e que impulsiona o coração da igreja acerca do arrebatamento da igreja, a volta de Cristo e a nossa esperança celestial. O próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 14, verso 1 a seguir, momentos antes também que antecederam a crucificação. Jesus ele disse: não credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. A igreja, ela anda neste mundo, ela está nessa terra, mas com uma esperança eterna, com a esperança de que daqui a pouquinho, quando a trombeta celestial tocar, essa trombeta será um alarido para o mundo, porque o mundo não vai conseguir discernir. Mas quando essa trombeta tocar, os ouvidos desta igreja que está reunida aqui na Assembleia de Deus em Marmelópolis, estará muito bem afiado para ouvir o som da última trombeta tocar. E o resultado é: não estaremos mais na terra, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares.
começo a ministrar nesse momento. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus, por muitas e muitas vezes, andavam com os discípulos, anunciando o Evangelho, ensinando a eles doutrinas e coisas do que diz respeito ao reino celestial. No capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus estava no templo com seus discípulos. E enquanto Jesus está no templo, olhando para toda aquela beleza do templo que havia sido levantado por Herodes, vendo toda aquela suntuosidade do templo levantado pelas mãos dos homens, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, a estrutura poderosa daquele templo, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, vem aqui dar uma olhadinha na estrutura do templo, olha que coisa suntuosa, olha que coisa poderosa. Jesus olhou para eles e Jesus, de uma forma bem objetiva, nos olhos dele disse: vocês não estão vendo toda essa beleza que estão diante de vocês? Pois bem, não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Tudo isso aqui vai ser derribado. Eles saíram dali. Os discípulos não questionaram Jesus naquele momento. Eles esperaram ter um momento particular com Jesus para questioná-lo. Subiram para o Monte das Oliveiras, sentaram em volta de Jesus e começou o questionamento. Eu não sei se Pedro, se Tiago ou de João, mas um dos discípulos de Jesus olhou para ele e disse: Senhor, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem para Jesus pelo menos 3 perguntas. Que pergunta que eles fazem para Jesus? A primeira: quando serão essas coisas? Que coisas? Jesus diz para eles: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A segunda pergunta que fazem para Jesus: quais são e quais serão os sinais da tua vinda? E o terceiro é: os sinais do fim do mundo. São 3 perguntas que Jesus está diante deles para responder. E nessa noite eu quero aqui que você empreste o teu coração e a tua mente para que nós também possamos responder essas perguntas e esses questionamentos que foram feitos pelos discípulos. Senhor, quando serão essas coisas? Quando esse templo não ficará pedra sobre pedra? O que Jesus disse aconteceu. Nos anos 70 depois de Cristo, Tito, que era o general de Roma naquele tempo, entrou dentro de Jerusalém, e uma força poderosa do estado de Roma destruiu todo o templo. Nos anos 70 depois de Cristo, aconteceu aquilo que Jesus ele disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E todos os homens viram ali em caos e destruição. Mas Jesus não estava somente falando acerca da destruição do templo. Jesus também estava falando acerca dos sinais da tua vinda. Eles começam a questionar a Jesus e dizem: Jesus, quando o Senhor vai vir? Quais são os sinais da sua vinda? Jesus começa a dizer a eles: vocês precisam estar atentos, e vocês não podem ser enganados. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque antes haverá sinais, e os sinais que haverá da vinda do Senhor, juventude que me ouve aqui nesta noite, os sinais que antecederiam a volta e o arrebatamento da igreja, Jesus ele começa a listar: se levantarão muitos falsos profetas em meu nome, falarão de doutrinas de homens, falarão de doutrinas de demônios, procurarão deturpar essa doutrina e enganarão a muitos. Se nós olharmos para o contexto que nós vivemos hoje, não precisamos ir longe, basta ligarmos a televisão e vamos ver que até no grande poder da mídia nacional e internacional, os falsos profetas tomaram os palcos, tomaram os lugares de influência nas televisões. Seitas, homens, mulheres que odeiam o Evangelho de Cristo, andam por essa terra deturpando o Evangelho de Cristo, ensinando falsas heresias, falsos ensinamentos, heresias, de forma que nós entendemos que aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, é algo que já está claro diante dos nossos olhos. Mas Jesus disse que não apenas haveria homens que enganariam com falsas doutrinas. O Senhor Jesus também diz: ouvireis de guerras, rumores de guerras. É necessário, é mistério que se levante nação contra nação, povo contra povo. Haverá homens que se odiarão uns aos outros. As guerras seriam levantadas e aconteceriam. Nesta noite você poderia olhar para mim e dizer: mas Juan, não existe guerras.
Basta nós olharmos para o Oriente, e nós vamos perceber que no Oriente se levanta, os grandes povos estão inquietos, as grandes potências deste mundo estão inquietas. Nesses últimos dias nós temos sido bombardeados, pastor Josias, com diversas informações. É a Palestina se levantando contra Israel, bombardeios para todos os lados. É a Rússia contra a Ucrânia. Basta nós olharmos para os acontecimentos globais, e nós vamos ver China tentando entrar e tomar Taiwan. Basta nós olharmos para os acontecimentos globais que acontecem no mundo ainda recentemente nos nossos dias, e vamos perceber que aquilo que Jesus ele disse há 2000 anos atrás, a terra está inquieta, os homens estão inquietos, as nações estão inquietas, as guerras atingem também o Oriente. Mas aqui no Ocidente não existe guerra militar como nós vemos no Oriente, mas aqui no Ocidente nós já estamos percebendo as grandes guerras ideológicas que nós estamos vivendo. Os filhos, os jovens, eles vão para dentro da faculdade, e se eles não professarem, e se não lerem as mesmas cartilhas que os professores marxistas estão ensinando, estão empurrando goela abaixo desta juventude que serve a Jesus, se eles não engolirem a cartilha, eles são logo excluídos dos meios, porque isso é guerra ideológica. Isso é guerra contra um povo que serve a Jesus. O mundo, os homens odeiam quando se abre esta palavra e anuncia o evangelho que aqui está escrito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para a igreja reunida aqui nesta noite: os últimos momentos da igreja se aproximam, e daqui a pouquinho, queira o mundo ou não, goste o mundo ou não, queira o inferno ou não, esta igreja não estará mais aqui. Nós seremos tirados e arrebatados para a eternidade com o nosso Senhor. Tem alguém que crê nessa promessa aqui nessa noite? Alguém pode olhar para mim e dizer: Juan, Jesus falou que haveria fome. Eu não vejo fome na minha cidade, eu não vejo fome à minha volta. Mas deixa eu te dar uma notícia. Segundo os últimos dados levantados pela Organização das Nações Unidas, no plano de fundo do governo mundial, são pelo menos 733 milhões de pessoas em estado de fome severa. Se nós levarmos em consideração, irmão Darcy, que a população mundial tem pelo menos 7 bilhões de habitantes, significa que 700 milhões são pelo menos quase que 10% da população mundial que sofre da fome. Jesus disse: haverá pestes, haverá doenças, haverá sinais que antecederão. Basta nós olharmos as pandemias, as doenças, basta nós olharmos à nossa volta e vermos, os sinais estão patentes diante do povo de Deus. Os sinais estão muito claros diante dos nossos olhos. Daqui a pouquinho a trombeta vai tocar, e o Senhor está dizendo: eu vou buscar a minha igreja. Enquanto o Senhor Jesus dava a eles todo esse sermão escatológico, os sinais que antecederiam a sua volta, a Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus, ensinando a eles, o Senhor, ele, no verso 36, ele começa a dizer: naquele dia, ninguém sabe a hora. Muita gente vai ser pego despreparado, vai ser pego de surpresa. Eu venho aqui nesta noite dar um alerta de Deus para a vida de alguém. Quantos vieram nesta noite ouvir a voz de Deus? Eu vou pregar a Bíblia, e só ela. Jesus olhou no sermão da escatologia, e Jesus ele disse: se nesta noite, irmãos, nós pudéssemos olhar para as palavras de Jesus, ele subiria nesse altar e diria: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do homem. Se nós entrarmos nesta noite pelos aquedutos da história antiga, se nesta noite nós pudéssemos entrar pela história do período veterotestamentário, irmos lá para o tempo dos patriarcas, irmos para o 6º capítulo da Bíblia, do livro do Gênesis, nós vamos ver a Bíblia Sagrada no meio de um crescimento avassalador das civilizações do mundo antigo. Vamos perceber que o Senhor, ele tinha o seu povo, os descendentes de Sete,
os descendentes de Enos, filhos de Adão. Eles estão buscando ao Senhor, eles estão adorando ao Senhor. O Senhor olha para eles e os vê como filhos. Porém, esses filhos se juntaram aos filhos de Caim, de maneira que o Senhor olhou para a terra e disse: os filhos de Deus se misturaram com o filho dos homens. Já não existe mais diferença de quem serve e de quem não serve. Já não existe mais valores. A violência tomou as ruas. Já não existe mais princípios estabelecidos dentro das famílias. Quando Deus olha para aquele cenário, o Senhor olha e diz assim: eu vou destruir a terra. Porém a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e ele viu um que andava com Deus. O nome dele era Noé. Noé andava com Deus. Noé vivia com o Senhor. Deus visitou a Noé, não sei se pela noite, se pela madrugada, se durante o dia, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: a voz de Deus veio no ouvido de Noé e disse: Noé, eu vou destruir essa terra, mas eu não vou destruir você, porque quem anda na minha presença não sofrerá o dano e não sofrerá a ira que eu hei de derramar aqui neste mundo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor olhou para Noé e disse: Noé, eu vou te dar aqui a orientação. Você vai pegar e vai construir uma arca. Até aquele momento ninguém sabia o que era arca. Até aquele momento ninguém sabia o que eram embarcações. Até aquele momento ninguém sabia o que significava isso. O primeiro a construir um barco foi Noé. O primeiro a construir um navio que andasse sobre águas foi Noé. O Senhor olhou e disse: Noé, constrói uma arca. Mas Senhor, por que eu devo construir uma arca? Noé, eu vou abrir o céu e vai vir chuva. Imagina Noé olhando e dizendo: Senhor, mas o que é isso? Porque talvez você não saiba, mas até o tempo de Noé não havia chuva na terra. Basta olharmos para o livro do Gênesis, e a Bíblia diz que toda a terra era regada com um vapor que subia da terra. Não havia chuva no tempo de Noé. Até Noé, os homens não sabiam o que era cair água do céu. Até Noé ninguém sabia o que era cair água do céu. Daí Deus se apresenta para Noé e diz: constrói uma arca, porque vai cair água do céu. Isso aqui vai encher tudo, eu vou matar os seres humanos. Noé ouve a orientação de Deus e começa a construir a arca. Agora imagina os homens chegando para Noé. Já um velho de pelo menos 480 anos. Noé construindo a arca. As pessoas chegavam para Noé e diziam: Noé, o que você está fazendo aí, rapaz? E Noé dizia: o Senhor falou comigo que vai trazer juízo na terra. Aqueles que não tiverem dentro da arca irão perecer com águas. Mas que águas são estas, Noé? E Noé pregava, porque Pedro diz que Noé é pregoeiro da justiça. E qual era a pregação de Noé? A pregação de Noé era: vai vir chuva, água do céu. Eles olhavam e diziam: vai vir o que, Noé? Água do céu, o que é isso? Nunca vimos. Alguém dizia para Noé: a mensagem que você prega é uma loucura. A mensagem que você anuncia é uma loucura, Noé. Como é que Deus vai destruir isso aqui? Mas Noé continuava construindo. O Senhor havia dito para eles: a raça humana se afastou de uma forma tão longe de Deus, que Deus disse: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Porém os seus anos serão 120. Em um período de 120 anos o Senhor estabeleceu. Noé está construindo a arca. Noé está fazendo aquilo que o Senhor orientou ele a fazer. Está criando os compartimentos, pegando madeira de gofer, construindo, seus filhos ajudando. Ele está levantando, fazendo os compartimentos, os 3 andares. Ele está fazendo exatamente como o Senhor mandou. Noé já levantou, já. Agora o Senhor olha para Noé e diz: começa a betumar a arca por dentro e por fora. Noé pega a arca e betuma ela por dentro e por fora. Para quê, Senhor? Porque esta arca, ela vai andar muitos dias em cima da água, mas a água não vai entrar na arca. Uma igreja que é betumada com o Espírito Santo por dentro e por fora, irmão, jovens santos na presença de Deus, que são betumados por dentro e por fora, pode até andar nesse mundo, mas o mundo não entra dentro deles.
Betuma, Noé, betumou, Senhor. A última coisa que você vai fazer, Noé, o quê? Faz a porta da arca. Noé constrói a arca, está pronta, está feita, pega a porta. Fez, Noé? Fiz. Senhor, precisa colocar uma fechadura. O Senhor disse não, sem fechadura. A única porta, pastor Josias, que é construída sem fechadura nenhuma. Daí Deus, Ele dá uma ordem e começa a entrar os animais dentro da arca. Você imagina os homens olhando aquela cena. Você imagina a humanidade olhando para aquela cena. Passaram 100 anos chamando aquele velho Noé de louco. Daí de repente, do nada, os animais começam a entrar de par, um atrás do outro, todos sendo atraídos para dentro da arca. Começa todo mundo a entrar. Sabe o que é isso? A pregação não parou, a pregação continua. Porque enquanto os animais estavam entrando de forma ordeira e organizada, de par dentro da arca, era Deus dizendo assim: eu vou destruir, vou preservar, para reconstruir tudo de novo. Era uma mensagem sendo pregada aos olhos, não aos ouvidos, mas aos olhos deles. Observem os sinais que está acontecendo. Eles resolvem continuar chamando Noé de louco. No último dia, quando entrou todo mundo, o Senhor disse: Noé, agora é a sua vez, entra na arca. Noé entrou na arca, pegou a sua família, colocou na arca. Noé entrou. Deus, só tem um problema, qual? Não tem fechadura. Só tem uma porta e não tem fechadura na porta. Como é que a gente vai trancar? Não sou eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia diz assim, pastor Josias: e Deus fechou a porta por fora. Eu conheço um Deus que quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Mas eu também conheço um Deus que quando fecha uma porta, a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus fecha a porta. Quando Deus fecha a porta, alguém pensa que no mesmo tempo fechou a porta, caiu chuva do céu. E não. Fechou a porta, Darcy. A Bíblia diz que ficou 7 dias lá dentro. Você imagina só, cantores. No primeiro dia Noé entrou, trancou a arca, as crianças passavam e gritavam. O velho enlouqueceu mesmo. Se prendeu dentro de uma arca de madeira. Cadê a chuva? No segundo dia, passava e dizia, não era este que pregava que a chuva ia vir, já está lá dentro preso 2 dias, cadê? Passou o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia. No 6º dia já tinha todo mundo esquecido. Estava todo mundo. As crianças estavam pelas ruas falando palavrões, na criminalidade. Era os namorados indo dormir na casa das namoradas. Era família sem valores, sem regra nenhuma, todo tipo de promiscuidade possível. O mundo estava numa violência tremenda. Olharam e disseram: pode ficar tranquilo, esse homem é louco. Aquilo que ele pregou é loucura, aquilo que ele anunciou é loucura, aquilo que ele anunciou, ele é quadrado, ele é louco, só pode. No 7º dia as crianças estão brincando na rua e dando risada de Noé. Noé está dentro da arca já há 6 dias, até hoje nada. As crianças estão brincando na rua, os pais estão dentro de casa. De repente as crianças correm para dentro de casa apavoradas e dizem: pai, mãe, parece que está caindo água do céu. Pai, mãe, parece que está caindo água do céu. Que isso, filho? Volta a brincar. Da onde que se viu isso? Está caindo nas histórias, nas mitologias daquele velho maluco chamado Noé. Eles voltam e dizem: mãe, o negócio está engrossando, está caindo mais água. Os homens começam a sair de dentro das suas casas, olhar para o céu e dizer: está caindo água do céu de verdade. Será que aquilo que Noé pregou é verdade? Será que o que ele anunciou é verdade? Irmão, se você tivesse zombado da cara de Noé durante todo esse tempo, olhasse para o céu depois disso e visse chuva caindo do céu, qual é a primeira coisa que você faria? Todo mundo correndo para a arca. Fez um fluxo de pessoa, todo mundo para a arca. A chuva começou a cair e as águas começaram a subir. Você imagina o grito de desespero dos vizinhos de Noé que deram risada dele a vida toda. Você imagina o desespero daqueles que olhavam para os filhos de Noé e diziam assim: larga a mão da igreja, rapaz.
larga a mão desse tipo de vestimenta. Larga a mão de viver esta vida que você diz ser santidade. Larga dessa vida, rapaz. A gente pode curtir a vida tranquilo aqui fora. A gente pode fazer o que a gente quiser. Larga a mão disso. Aqueles que diziam que não é, pregavam loucuras quando falava de justiça de Deus. Agora estavam correndo para a arca e dizendo: Noé, você tinha razão, Noé. As águas estão subindo. Imagina o grito de pessoas em desespero dizendo: abre a porta. Você imagina o desespero de crianças chorando nos braços das mães, dos pais, e dizendo: abre a porta, por favor, Noé. O coração de qualquer um de nós abriria a porta daquela arca. Pastor Josias, se o senhor ouvisse crianças gritando, dizendo: Pastor Josias, abre a porta, o senhor abriria ou não? Abriria ou não, Darcy? Obreiros, pastores, abriria ou não? Eu correria para abrir. E eu penso que quando Noé começou a ouvir a voz daquelas crianças, de vizinhos, de pessoas que ele conhecia, gritando pelo lado de fora, chorando e dizendo: abre a porta, por favor. Eu imagino que Noé correu para a porta para abrir. Só que quando ele chegou na porta para abrir, ele descobriu e se lembrou que a porta não tem fechadura. Porque quem fechou a porta por fora foi Deus. Era Deus dizendo assim: o tempo da minha paciência estava aberto 120 anos. Agora o tempo da minha paciência acabou. Quem fechou a porta foi eu. Sabe o que Deus está dizendo? A porta que eu abro ninguém fecha. Mas quando eu fecho uma porta, ninguém abre também. O tempo da paciência de Deus é o tempo onde a porta da graça está aberta. E eu posso dizer uma coisa para o coração de alguém que está aqui no congresso nessa noite: foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesta noite para dizer que a porta da arca ainda está aberta. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos brincar pelo lado de fora da arca, depois a gente vê o que faz. Vamos deixar para cuidar esse negócio de salvação para depois. Vamos deixar esse negócio de santidade para depois. Vamos postergar. Vamos deixar mais para frente. Deixa eu curtir a vida primeiro. Deixa eu viver conforme o mundo quer que eu viva. Deixa eu aproveitar a vida primeiro. Depois a gente vê esse negócio de santidade. Depois a gente vê esse negócio de compromisso com a igreja. Depois a gente vê esse negócio de compromisso com a palavra de Deus. Deixa eu aproveitar a minha vida. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Sabe o que é comer, beber, casar e dar-se em casamento? São as coisas mais normais da vida, seguindo o padrão natural de todos os seres humanos. O que significa? Era o Senhor Jesus dizendo assim: os últimos dias será marcado por pessoas que vão viver as suas vidinhas normais aqui, dizendo o seguinte: deixa esse negócio de salvação depois a gente resolve. É o viver hoje como se não existisse um amanhã. O Senhor nessa noite está dizendo para o coração de alguém: ei, a tua alma e a tua eternidade está em jogo. A voz do Espírito Santo nesta noite, juventude, grita: não é para amanhã, não é para depois, não é para quando depois que você casar, não. O que o Senhor está te chamando, a vida de santidade que o Senhor está te chamando, a vida de compromisso com o Senhor que Deus está te chamando, é hoje na presença de Deus. O Senhor olhou para Noé e disse: Noé, foi eu que fechei a porta, e não tem como mais a porta abrir. Haverá um tempo que quando a trombeta do Senhor tocar, quando o dia em que a trombeta eterna tocar, as pessoas correrão para os templos, jovens correrão para os templos, pessoas correrão para os templos e dirão: eu quero ouvir a mensagem que o pastor Josias pregava e ensinava à igreja todos os domingos. Eu quero cantar no meio daqueles jovens que cantavam ao Senhor reunido todos os domingos.
Quando a trombeta celestial tocar, eles procurarão, mas quando chegarem aqui, essas portas, elas estarão de portas fechadas, este templo estará vazio, porque nós não estaremos mais aqui. Talvez alguém entrou aqui nesta noite, e talvez está levando uma vida, um tanto, sei lá, para lá, um pouco para cá, em cima do muro, não sabe para onde ir, está totalmente desorientado, ou talvez não existe na alma nem sequer o desejo de viver para Deus. Nessa noite veio porque simplesmente não tinha nada para fazer. Eu tenho uma notícia para você. Você talvez tenha pensado isso, mas foi o próprio Espírito Santo que colocou uma fisga no seu nariz, colocou um anzol no seu queixo e disse: é hoje que eu vou te levar lá para dizer: ei, o tempo se aproxima, o tempo final está próximo, o clarim se aproxima e o barulho das trombetas de Deus vai tocar. Cadê você? Derramanasurimi calabashora managai. Decamanasurimi calabashora managai. O que eu prego nesta noite é para a sua alma. O que eu trato aqui nesta noite é acerca da sua eternidade. Não importa a faculdade que você vai fazer, não importa se você vai casar ou não, não importa se você vai arrumar aquele namorado ou namorada que você quer ou não. Nessa noite eu não estou falando de coisas da terra, nessa noite eu estou falando da sua eternidade. Nessa noite eu estou falando do perigo que está correndo a tua alma, enquanto você não entra na arca da salvação. Nessa noite eu estou pregando para alguém que o Espírito Santo está gritando e dizendo: urgência! Existe pelo menos 2 personagens no Antigo Testamento, citados por Jesus, para descrever momentos escatológicos. O primeiro é Noé, o segundo sabe quem é? Ló. O Senhor olhou e disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Se lembrem, Lucas capítulo 7. Se lembre do que aconteceu. Nós estamos vivendo no meio de uma Sodoma. Nós estamos vivendo no meio de uma Gomorra. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor enviou os anjos lá. E falou para Ló: sai correndo daí. Porque está vindo fogo e vai destruir tudo. A Bíblia diz que Ló ficava se demorando. Sabe aquele negócio de você sair? Os maridos sabem bem o que é isso. Sabe quando o marido se arruma, coloca o terno para ir para a igreja? Daí entra dentro do carro e fica esperando a esposa. Fica esperando as mulheres. É assim mesmo, Darcy? Fica esperando as mulheres se arrumar. Vice-versa também, tem isso também. O anjo do Senhor estava apertando com Ló: sai, porque está vindo fogo em Sodoma. E a Bíblia diz, e ele demorava-se. Ficava, calma aí, deixa eu arrumar uma coisa, deixa eu pegar outra. O Senhor está dizendo: ô Ló, esquece de bagagem, está descendo fogo aí, esquece. E ele demorava. Sabe o que o anjo do Senhor fez? Ele demorava tanto que o anjo, a Bíblia diz, o anjo do Senhor pegou eles pelas mãos e saíram puxando com força para fora, dizendo: rapaz, está vindo fogo aí, sai, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Existe uma mensagem de Deus para o coração de alguém. O Senhor está pegando na mão de pessoas e dizendo assim: ei, tem pessoas que vai escapar só pela misericórdia. Porque se dependesse de nós, a gente ia ficar se demorando e o fogo ia chegar em nós também. Mas tem gente que vai escapar porque a misericórdia de Deus é tão grande. E nessa noite eu quero profetizar de olhos abertos: a sua família não vai ficar para trás. A sua família não vai ficar para trás. O Senhor vai pegar você pelas mãos, pela misericórdia que Ele tem. Talvez tem pais, tem mães que estão olhando para esta juventude maravilhosa, linda, que está adorando a Jesus aqui nessa noite, e talvez está se perguntando, e talvez até lágrimas saíram dos olhos nessa noite, dizendo: Senhor, esses jovens estão aqui adorando, mas o meu filho está lá, o meu filho não quer saber nada da casa do Senhor, o meu filho não quer te servir, não quer te adorar. E nessa noite talvez você já derramou lágrimas aqui na presença de Deus. Eu tenho uma mensagem direta de Deus para o coração de alguém: o Senhor não vai deixar sua família de fora, o seu
seu filho não vai ficar de fora, o seu esposo não vai ficar de fora, a sua esposa não vai ficar de fora, a sua casa não vai ficar de fora. O Senhor está pegando pela mão dizendo: sai de Sodoma, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. A misericórdia do Senhor, a misericórdia eterna do Senhor, foi o que livrou Noé, foi o que livrou Ló, e é o que vai livrar a igreja. A misericórdia do Senhor foi o que livrou Noé, foi o que livrou Ló, e é o que vai livrar a igreja. Juan, eu estou cansado. Juan, eu estou machucado. Juan, eu estou ferido. Juan, eu estou frustrado. O que eu faço? Pensei em parar. Vim para essa casa nessa noite pensando: é o último congresso que eu vou. Se Deus não falar comigo, eu abandono o cargo, abandono o ministério, abandono a casa. Ah, Jesus, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: sabe quem é que vence? Sabe quem é que vence? É aquele que chega até o final. O Senhor disse aqui no mesmo contexto escatológico do capítulo 24: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Sabe o que acontece lá no mundo, lá fora, no reino dos homens? Quem vence uma Olimpíada, numa corrida, pastor Josias, é quem chega em primeiro lugar. Quem vence uma corrida, quem vence uma Olimpíada, é, irmão Darcy, quem chega em primeiro lugar. Agora o reino de Deus é diferente. Quem é que vence no reino de Deus? Não é quem chega em primeiro, não é quem chega em segundo, não é quem chega em terceiro, mas é quem chega até o final. O segredo não é em posição que você vai chegar, o segredo é chegar até o final. O segredo é perseverar até o final. O segredo é, tá machucando, tá doendo, é traição, é frustração, é pancada, é perseguição, é tudo sobre a minha vida. O Senhor está dizendo: fica firme até o final, porque aquele que fica firme até o final, eu vou dar a coroa da vida eterna. Eu prego para a igreja do arrebatamento nessa noite. A igreja do arrebatamento, ela não abaixa a cabeça. A igreja do arrebatamento, ela não se frustra. A igreja do arrebatamento, ela persevera, ela progride, ela avança, sabendo que a coroa lhe aguarda, e a esperança da eterna redenção está próxima a chegar perto de nós. Posso orar com a igreja, pastor? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Arabasurimi kalabashora-managai. Aleluia. Arabasura managashora managai. Feche os teus olhos aqui nesta noite. Feche os teus olhos aqui nessa noite. Feche os teus olhos aqui nessa noite. Aleluia. Se você até hoje não tomou uma posição diante de Deus, toma hoje. Se até hoje você estava vivendo uma vida lá e uma vida cá, até cantou, até esteve aqui, até está servindo ao Senhor, mas ainda está com uma vida, não sabe se lá para lá ou se para cá, nessa noite o Senhor está dizendo: toma uma posição, porque a porta ainda está aberta. Porque a porta ainda está aberta. Louva para Jesus, a porta ainda está aberta nessa noite. Feche os teus olhos neste momento. Com a permissão do pastor, eu quero orar pela sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida, Senhor, de cada um daqueles, meu Deus e meu Pai, que aqui estão reunidos nesta casa, nesta noite. Eu não vim, Senhor, não saí de Cunha e vim aqui em Marmelópolis para emocionar o coração de ninguém. Senhor, eu vim aqui anunciar a Tua verdade, a Tua palavra como ela é, e aquilo que o Senhor plantou no meu coração para o culto nesta noite. Senhor, eu não tenho sombra de dúvidas, ó Pai, que o Senhor Jesus trouxe vidas aqui neste momento para anunciar-lhes ao coração que este é o dia de decisão.
que este, Senhor, é o dia, meu Deus e meu Pai, onde o Senhor está olhando, meu Deus e meu Pai, para vidas e para pessoas aqui nesta noite, e o Senhor está, ó Pai, trazendo-os para a porta e dizendo: entra nesta arca. Meu Deus e meu Pai, quantos, ó Pai, talvez ainda não foram atingidos nesta noite pelo poder da Tua palavra, quantos talvez ainda, Senhor, até o dia de hoje, não havia entregado a vida para o Senhor. Nesta noite eu clamo ao Senhor, que comece uma obra poderosa no coração, meu Deus e meu Pai, destas vidas, desta alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, ó Deus. O labor dessa vida. Feche os teus olhos neste momento. Quando a morte ao teu lado chegar, Isso aqui é um tratamento com a sua alma. que destino há de ter tua alma? Qual será? Qual será no futuro teu lar, meu amigo? Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso aqui neste momento, faz. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, levante a sua mãozinha. Se você que ainda não aceitou Jesus, não entregou a sua vida para o Senhor nesta noite, eu quero orar pela sua vida nesta noite. Você que neste momento ouviu essa mensagem e está dizendo: Senhor, eu preciso tomar uma decisão diante da Tua presença. Ou você que desviou, afastou-se da casa do Senhor, eu convido você neste momento a entregar a sua vida e a tomar uma decisão diante da presença de Jesus. Estenda a sua mão, eu quero te conhecer aqui nesta noite. Cadê você? Vem aqui na frente então, ó. Tem uma irmã vindo de lá para cá, ó. A igreja pode dar glória a Deus e aleluia, porque os céus também estão em festa. Vem aqui, irmã, alguém vem com ela aqui, abraça a irmã. Tens a escolha. Tá vindo, irmão, que nós vamos orar por ele também. Cadê a segunda pessoa nessa noite para entregar a sua vida para Jesus? Tá vindo a segunda ali, quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Tá vindo a segunda chorando ali, ó, Jesus fazendo a obra. Amanhã eu sei o que eu estou pregando aqui nessa noite. O Senhor está tratando com almas. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Por acaso. Cadê você para tomar essa decisão com o Senhor? Levanta a sua mão assim. Amigo, Dê um sinal, eu quero orar pela sua vida nessa noite. quando ouvi Dê um sinal. O Senhor nessa noite está dizendo: eu tenho um particular com você. Jesus, O Senhor nessa noite está dizendo assim: eu quero colocar você dentro da arca. Escapa-te por tua vida lá na galeria, aqui embaixo, onde tem alguém para colocar a sua vida na presença de Deus nessa noite. Vem que eu quero orar por você. Vem que nós vamos orar pela sua vida. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, corre, porque a porta da salvação está aberta nessa noite. meu amigo, Corre e vem. hoje tu Corre e vem. tens a escolha. Corre e vem. A escolha é hoje, não é amanhã. Está vindo. A escolha é hoje, não é amanhã.
qual O Senhor quer vai salvar a sua alma. aceitar. Jesus quer salvar a sua alma. Oh glória! Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia! Desmanchar a tua alma. Cadê você? Cadê você? Pode Jesus, Ele quer te salvar hoje. Foi Ele que te trouxe aqui. contemplar. Foi Jesus que te trouxe aqui. Semblante. Ele vai precisar te pegar pela mão nessa noite, como fez com Ló. Vem que o Senhor está te chamando. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Aleluia. 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 Poderão ter o gosto. Eu quero chamar essa juventude linda aí. Vem cá na frente também. Agora o tratamento é com vocês. Todos esses jovens, vem à frente. Meu amigo, Mas chega pertinho do altar aqui. Pode entrar, vem aqui. tens a escolha, vida ou morte, qual vai Chega mais perto, pode chegar aqui perto do púlpito. aceitar. Oh, glória a Deus. Deus quer fazer de vocês ganhadores de almas, multiplicadores de almas. Multiplicadores. Tem almas chorando aqui na frente. Isso aqui é Deus operando nessa noite aqui. É Deus que está tratando com almas aqui nessa noite. A igreja estende a mão para cá. Vamos orar por eles. Vamos orar por eles.